Deste modo, a certificação das gemas por instituições credenciadas é necessária para assegurar a confiança por parte do comprador. Gemas, pedras preciosas. Este interesse vem desde a antiguidade, com raízes na China, Índia antigas, na Babilônia e no Egito dos faraós. As gemas estiveram entre as preocupações de Aristóteles, Teofrasto e Plínio o Velho, foram alvo do interesse dos alquimistas árabes e europeus e têm particular destaque nas enciclopédias e lapidários medievais. Jogo de cores que se pode observar num diamante causado pela dispersão da luz. As verdes esmeraldas. As pedras verdes mais famosas do mundo, esmeraldas, são uma variedade do mineral berilo, tal e qual como as bonitas águas marinhas. Conheça um pouco da sua história e das suas principais características. O termo esmeralda vem do grego esmoragdos, nome atribuído também a outras pedras verdes. Esta gema tem uma história muito antiga. Foi relacionado com Vênus, a deusa romana do amor, e com a correspondente babilônica Ista, tendo chegado a servir de moeda de troca nos mercados da Babilônia. Do túmulo de Tutancâmon, rei faraó do Egito, 18ª dinastia, está talhado em esmeralda um escaravelho representando a ressurreição, a imortalidade da alma. Também Moisés, profeta, legislador e juiz hebreu, ordenou que se fizesse o grande peitoral de Arão para as grandes cerimônias com 12 pedras preciosas, entre as quais se pensa que estava a esmeralda. Cada uma dessas gemas tinha escrito por baixo o nome de cada uma das 12 tribos de Israel. Mas esta gema nem sempre foi tão apreciada como nos nossos dias. Por exemplo, na Colômbia, de onde provinham as melhores esmeraldas do mundo, durante a antiguidade os astecas e os maias não a usavam em joalharia da mesma forma que o faziam com o jade ou com a turquesa, o mesmo acontecendo nas outras culturas centro-americanas. As esmeraldas na antiguidade provinham essencialmente do Egito, rico em minas, e só mais tarde, no século XVI, depois da conquista espanhola da Colômbia, é que a bela esmeralda colombiana entra na Europa. Foi em 1537 que os espanhóis localizaram as minas de Tívor e mais tarde as minas de Musso, ambas nas montanhas de Escomondoco, palavra que significa o deus das pedras verdes em idioma indígena, dos índios Tibotia. Da Europa, as esmeraldas colombianas prosseguiam para o Oriente, onde eram trocadas ou vendidas aos governantes turcos, persas e hindus, que as adoravam. Na joalheria hindu encontram-se as esmeraldas colombianas de melhor qualidade. As pedras não apresentavam as mesmas características visuais de beleza e brilho da esmeralda de hoje em dia. Isto deve-se ao fato de não existirem, na altura, técnicas de talha específicas para cada gema. As técnicas de talha foram evoluindo ao longo dos tempos e no seu início apenas se poliam as faces naturais dos cristais de forma a perder-se o menor peso possível da pedra. Foi em França, em 1380, que se iniciou um talhe precursor do talhe atual, o talhe esmeralda, chegando a conseguir-se 8 facetas extra, aumentando dessa forma o brilho da gema. Ano após ano, as técnicas para facetar as pedras foram evoluindo de forma a extrair o máximo de brilho das pedras e também de modo a evidenciarem da melhor maneira a sua cor. O talhe esmeralda, como o nome indica, foi desenvolvido para esta gema. Apresenta algumas facetas para dar brilho, mas só o suficiente para não mascarar a bonita e impressionante cor verde desta gema. Deixa ainda os cantos facetados para facilitar o engaste da pedra sem a danificar, pois é uma gema frágil que facilmente pode fraturar. A escolha do talhe depende também de outros fatores, como o tamanho e forma do material em bruto, zonas de cor, presença de inclusões e fraturas, entre outros. O material de boa qualidade é, geralmente, facetado e o pior de qualidade talhado em cabotião. A arte da glipta, a arte de gravar pedras preciosas, foi muito praticada em esmeraldas no século XVI na Itália. São desta época a importante coleção do Papa Paulo III e os camafeus de Juan Carnivale de Pisa. As joias mais antigas exibem muitas vezes pedras com tamanhos consideráveis, quando comparados com os de hoje em dia e pouco trabalhado, de talhe muito simples e com pouco brilho. Porém, o encanto que estas joias nos provocam, talvez pela sua história, é muito maior daquele, por vezes, sentimos quando olhamos trabalhos modernos. A esmeralda é uma variedade do mineral berilo, silicato de alumínio e berílio, com algum crômio e por vezes por vanádio,
responsável pela sua cor verde forte. O berilo é um mineral explorado para se extrair o berilo, metal leve utilizado em ligas de alta resistência. Entre as variedades gema do berilo, encontra-se água marinha azul, azul esverdeada, o heliodoro amarelo e amarelo dourado, a marganite cor-de-rosa, a gosnite incolor e o berilo vermelho muito raro, que provém apenas dos Estados Unidos da América, mais concretamente das montanhas Wawa, no estado do Utah. A água marinha e o heliodoro devem a sua cor à presença de vestígios de ferro nas suas estruturas, e a morganite e o berilo vermelho ao manganês. A gosnite é muitas vezes tratada de modo a ficar colorida e mais comercial. A esmeralda ocorre em rochas associadas ao metamorfismo hidrotermal. A esmeralda cristaliza a partir de fluidos quentes hidrotermais, ricos em elementos químicos que atravessam fissuras e fendas de rochas. Estes fluidos, ao precipitarem os sais neles contidos, preenchem as fissuras, originando os filões. Rui Galopin de Carvalho. Segundo Rui Galopin de Carvalho, os cristais são prismáticos, hexagonais e raramente são límpidos, sem inclusões. Apesar da sua dureza, na escala de Mohs, é uma gema frágil. Como já referido, os cristais têm quase sempre inclusões e, por este motivo, esmeraldas excepcionais, limpas, sem inclusões, de boa cor e relativamente grandes, são extremamente raras e muito caras, podendo atingir preços exorbitantes, por exemplo, valores superiores a $10.000 por quilate. As inclusões presentes na esmeralda permitem, em muitos casos, a determinação da sua origem geográfica, de forma a se disfarçarem as fraturas das esmeraldas. Estas são frequentemente impregnadas com óleos ou resinas. Os fluxos provocados pela luz, ao intersectar as fraturas, diminui a transparência da pedra e afeta também a sua cor. O preenchimento destas fraturas com óleos ou resinas vai diminuir substancialmente o efeito do reflexo e melhorar consideravelmente o aspecto da pedra. O grande problema é que, por um lado, o tratamento com óleo não é estável. O óleo desaparece com o tempo e, por outro, algumas resinas, muito difíceis de detectar, ao camuflarem as suas fraturas, impedem que se detectem os locais de fraqueza de um exemplar, muito importantes para avaliar o cuidado necessário ao manuseamento, de forma a evitar sua fratura quando se procedem a trabalhos de limpeza, de engaste ou de uma relapidação. Entre os países produtores de esmeraldas destacam-se a Colômbia, o mais importante, o Brasil, a Zâmbia, a África do Sul, o Zimbábue, a Nigéria, o Paquistão, a Rússia, a Índia e a Austrália. Aqui é o local onde se encontram jazidas e mineração da maioria das pedras preciosas e semipreciosas do Brasil. Área rica em minérios de todos os tipos. As gemas naturais são pedras preciosas e semipreciosas importadas e brasileiras de garimpos de todo o Brasil. A diferença entre gemas naturais e sintéticas. Muitas pessoas sabem da existência das pedras naturais e sintéticas, porém você saberia dizer a alguém, além do preço, qual é a diferença entre elas? As gemas naturais são aquelas inteiramente formadas pela natureza ao longo de anos, sem interferência do homem. São de origem inorgânica. Os minerais e as rochas como rubi, safira, água marinha, diamante, é orgânica. Os de origem animal ou vegetal, como pérola, âmbar e coral. Devido à raridade de se encontrar algumas pedras, o homem inventou um meio de criá-las artificialmente através de laboratórios. Assim surgiram as gemas sintéticas, que são como clones das gemas naturais. As gemas sintéticas são produzidas a partir de gemas naturais, que são pulverizadas e o material assim obtido é fundido e recristalizado sob condições que variam conforme o processo usado. Por serem obtidos com material natural, possuem propriedades físicas, cor, brilho, densidade, índice de refração, dureza, etc., iguais ou muito semelhantes às da gema natural. São, portanto, muito similares na aparência e somente com o uso de microscópio gemológico se consegue identificar a síntese. É preciso esclarecer que a gema sintética não é gema artificial. Em gemologia, há uma grande diferença entre esses dois tipos. Pedra sintética é aquela produzida em laboratório, mas que tem uma correspondente natural. Já artificial, não.
Ela foi totalmente inventada pelo ser humano, não se conhecendo uma correspondente natural. Um exemplo de gema artificial é a zircônia cúbica, que não existe ou, pelo menos, nunca foi encontrada na natureza, sendo uma invenção do homem, portanto, artificial. O consumidor menos exigente talvez não valorize esta diferença, mas ela é sim importante. A zircônia cúbica, a aparência e a cor da pedra real não possui as mesmas características físicas e químicas.